Eu acredito que mais que um documentário, essa é uma grande convocação. É uma convocação para quem quer construir um mundo novo a partir de um olhar mais centrado no ser humano. Um olhar mais centrado na essência do que é viver de verdade. E muito mais do que apenas um conglomerado de pessoas falando sobre um tema, esse é um convite para que a gente possa implementar a propositologia na nossa vida, na nossa família, na nossa escola, na nossa cidade, na nossa empresa, na nossa organização, que a gente possa juntos dar mais um passo na construção de um mundo com mais sentido e significado, relembrando que verdadeiramente o que faz o ser humano ser ser humano é a vontade de sentido. E pode até parecer impossível viver em um mundo onde todo mundo vive o seu propósito, mas era impossível até que alguém foi lá e fez, como diria um provérbio antigo. Então eu quero te convidar a ir lá e fazer, não apenas assistir essa transformação, essa revolução do propósito, mas fazer parte dela a partir da sua própria visão de mundo, fazer parte dela a partir dos seus talentos, das suas virtudes. Sigamos juntos na construção de um mundo regido por sentido e significado. Gratidão. A meditação transcendental chegou para mim muito sem eu buscar, né? E eu fui a cada dia experimentando e a cada dia eu tinha uma experiência melhor, de apoio mesmo nas coisas que eu ia fazer, de, como você falou, de descobrir o que fazer e de repente um caminho fluía melhor, né? E eu comecei a perceber que isso fazia um efeito para as pessoas ao meu redor. Falar em propósito é isso, é falar em um movimento interno que permita que haja uma ação no mundo que gere movimento externo num ciclo virtuoso, criativo de desenvolvimento. Eu acho que eu sou movido pela curiosidade, eu sou movido pela tentativa de entender que mundo é esse, quem sou eu, qual é o meu papel nesse mundo. E aí as minhas escolhas permitiram que eu me conectasse com esse movimento interno. Eu acho que o que me move é essa conexão entre interno, desejo, consciência, e externo, realidade, pessoas, numa tentativa de deixar um legado e de ajudar as pessoas a evoluírem enquanto sujeitos. Empreender com propósito é dar sentido. É você dar sentido às trocas, é dar sentido ao porquê abrir a porta da sua empresa, é dar sentido ao tempo do consumidor e da consumidora ao escolher estar ali, né? Então tem milhares de empresas. Por que ela escolheu estar ali? Então vamos colocar essa intenção. Então empreender com propósito é utilizar do que tem de mais genuíno do capitalismo, que é a geração de valor, com o sentido. O primeiro problema da moda era que ninguém sabia que a moda era um problema, sabe? Então a gente vivia comprando e fazendo roupa adoidado, pagando mal todo mundo, gerando um monte de lixo têxtil, usando pouco as roupas, jogando fora logo, comprando outras roupas baratas de novo, sem enxergar. Então, uma das soluções já veio, que foi botar a luz nisso como um problema. E admitir que a moda é um problema. A moda como ela é feita hoje, ela é um problema. Para o mundo e para a vida das pessoas. Então, a Flora existe no momento que a gente acredita que a Terra está em grande transformação, precisando de um novo estilo de vida. E aí a Flora existe para essa cocriação dessa nova Terra, que a gente acredita que ela é feita por nós, juntos, né? Então essa comunidade que a gente reúne aqui, ela vem para sustentar esse estilo de vida através de práticas, através de um convívio diferente na cidade.
Então a gente acredita que chegar num lugar onde você está permeado de natureza, onde você está permeado de pessoas que têm propósito também e que estão trabalhando dentro dessa cocriação da nova terra, é uma potencialização da vida e desse propósito que é maior, que é comum, né? E que no final é a necessidade que o planeta pede hoje, né? Que é algo que é emergente, que é necessário, fundamental para cada ser humano individual e para o coletivo. Eu queria, assim, se você pudesse falar sobre como que a arte te ajudou na descoberta do seu eu autêntico, do seu propósito no mundo, né? Qual foi o papel da arte na sua vida, na sua jornada, na sua construção como mulher maravilhosa que você é? Então, de acordo com a coisa que você falou aí, muito interessante, que a arte, assim, eu vi um filme chamado Billy Elliot, onde o pai queria que ele fosse boxeador e ele queria ser bailarino, né? Então ele dançava, em um certo momento ele conseguiu entrar na escola de dança e a diretoria toda que estava lá assistindo ele perguntou a ele por que ele gostava de dançar, né? E ele ficou assim pensando, e aí ele deu uma resposta que para mim é exatamente que chega no propósito. Qual foi a resposta que ele deu? Ele disse assim: não, porque quando eu danço eu desapareço. Então isso aí, cara, quando eu estou pintando eu desapareço, o mundo desaparece. Então eu acho que a pessoa que tem um propósito na vida, que descobre o seu propósito na vida, eu acho que a pessoa desaparece do mundo e vive aquilo ali de uma forma plena. É fantástico, cara. Então assim é em tudo que a gente ama fazer, né? Eu sinto que esse desaparecer nada mais é do que você desapegar do ego e acessar a alma. Exatamente. Né? É a entrega. É a entrega plena. Você está fazendo aquilo ali com paixão, né? Você está totalmente apaixonado e envolvido por aquela coisa, né? Então você... Até acho que tem um pouco a ver com quando você se apaixona por alguém, né? Quando você ama, aquela coisa toda. Porque eu sempre digo que a paixão tem dois caminhos, ou acaba ou vira amor, né? Eu acredito que quando nós falamos de felicidade, felicidade é um campo macro e que tem várias bases que trazem o que nós construímos, o que nós conseguimos construir durante a nossa vida, o que nós conseguimos chegar a sermos pessoas felizes, termos uma vida plena. Então o propósito ela vem exatamente nessa base. Uma das teorias que é assim, bem famosa quando nós falamos de psicologia positiva, são duas. Uma é o PERMA, que foi trazido pelo Martin Seligman, que é bem famoso. O PERMA, cada letra do PERMA significa um pilar do que é, né, felicidade. E no mesmo caminho nós temos o SPIRE, que foi trazido também pelo Tal Ben-Shahar, que é professor de felicidade da Universidade de Harvard. O Tal, eu vou entrar um pouquinho no Tal, porque eu acredito que faz total sentido, que inclusive o propósito é uma grande base dessa teoria do Tal. O Tal traz que a felicidade ela é feita com o passar do tempo através de vários aspectos. O que é que eu estou fazendo com minha única vida? Que é uma pergunta tão poderosa, e uma pergunta, às vezes a pessoa ouve e diz assim, eu já tive gente que eu vi dizer, grandes coisas essa pergunta. Aí daqui a 2 anos liga de madrugada, não estou dormindo por causa daquela pergunta. Fica lá e solta um dia, né, como uma bomba de efeito retardo. A segunda é muito bonito porque pensa no outro. E o alto amor, ele tem que ser sempre maior do que amor pelo outro. Então, as perguntas, ela traz essa lógica. Então, o que é que eu estou fazendo com a minha única vida? E o que é que eu estou fazendo com a única vida das pessoas que passam pela minha única vida? Olha a ordem, né? Cuido de mim, agora eu vou cuidar do outro. A terceira, que é incrível, o que é que eu estou deixando que as pessoas façam com a minha única vida? Então, no fim, essa pergunta dói um pouco no fim, né? O que é que eu estou deixando, o que é que eu deixei que as pessoas fizessem com a minha única vida? A quarta é muito linda. Por que eu não consigo me desapegar do que me faz sofrer? Tem um sambinha que fala assim, de Batatinha, que ele fala, se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar?
se acostuma, a gente se apega e fica recebendo migalhas de comiseração quando tem uma vida imensa para fazer coisas. E a gente se limita, autolimita. Então o que é que eu estou deixando que eu não consigo me desapegar do que me faz sofrer? E a última, que talvez seja a síntese de todas, existe vida, que Sádia brincava muito com isso, existe vida, ele dava aquela paradinha, porque vem na cabeça da gente após a morte, e ele dizia assim, não, após não interessa. A pergunta é, existe vida antes da morte? O que eu estou vivendo, o que eu vou responder um dia, prestar contas, é vida, essência, porradão, vida para valer, vida com propósito ou apenas aparências e nada mais? Cara, acho que antes de falar do propósito, acho que uma coisa interessante é falar como é que a gente chega nele, né? Porque às vezes parece uma coisa simples, vou chegar no meu propósito, e eu demorei muito para chegar no meu propósito porque eu demorei muito para escrever ele pela primeira vez. E acho que quando a gente fala de propósito, o único jeito de você chegar nele é você começar a expressar, ter um draft, um borrador, né? Um rascunho do seu propósito. Falar, acho que o meu propósito é esse. E aí quando você escreve ele, o que é interessante é que você começa a perceber que não é bem aquilo, não é bem aquela palavra, não é bem aquela expressão, não é bem aquela intenção, né? E hoje, para mim, depois de reescrever ou rever o meu propósito, né? Atualizar o meu propósito, para mim é muito claro que o meu propósito é acelerar o upgrade das organizações, né? E isso só acontece quando a gente faz o upgrade da liderança, a gente melhora a liderança. E essa coisa da palavra upgrade, né? Antes eu usava transformar, só que transformar assusta, mudar assusta. São palavras que podem ir para um lado que você não quer ir, né? Então, imagina você está viajando, vou embarcar, a pessoa do check-in fala, teve uma mudança no seu voo. Fala, não gostei, já fiquei tenso, né? Teve um upgrade no seu voo. Que bacana. Então, você vai viajar amanhã com uma classe melhor, vou te botar num hotel, então já mudou a forma de comunicar. Então, para mim, ter clareza disso só aconteceu porque eu comecei a escrever ele. Eu demorei muito tempo para escrever, porque eu achava que eu tinha que escrever ele perfeito, meu propósito, e hoje eu entendo que a gente precisa expressar ele numa versão 1.0, numa versão básica, para que a gente comece a sentir, comece a viver, comece a perceber que talvez a palavra não esteja correta, o sentimento não esteja presente, e aí a gente começa a criar ou expressar esse propósito de uma maneira mais forte, mais poderosa. Então, é isso aí, é acelerar o upgrade das organizações através do upgrade da liderança. Então, eu treino muita gente para fazer a mesma coisa que eu. Eu crio meu próprio concorrente. Definitivamente, nós vivemos hoje muitas crises na sociedade, mas eu acredito que há uma crise que é a crise mãe, é a crise raiz, que realmente provoca todas as outras crises. Eu chamo essa crise de crise de significado, ou crise de sentido, crise de propósito. As pessoas estão desconectadas de quem elas são e por isso não conseguem se conectar nem com o outro e nem com o mundo, com a natureza, com o ecossistema. E qual que é a causa disso? Por que será que a gente vive em uma sociedade em que as pessoas estão muito mais focadas em fazer coisas para ter coisas do que em ser quem elas naturalmente são? Porque elas não aprenderam outra coisa. A essência do ser humano é ser humano, mas a gente foi sendo desconectado dessa essência através de um sistema educacional e social que nos convida a olhar muito mais para fora do que para dentro. Então a gente não estuda sobre quem nós somos, a gente não estuda, a gente não investiga a nossa própria identidade, a gente não é estimulado, encorajado a explorar a nós mesmos. Exploramos o mundo de fora, mas muito pouco o mundo de dentro. Então seria muito lindo se na escola a gente pudesse ter uma disciplina para tratar sobre isso, para tratar sobre o sentido da vida, para tratar sobre qual que é o meu papel no mundo, para que nós pudéssemos começar a nos questionar cedo sobre qual é o sentido da minha existência, sobre qual que é a grande contribuição que eu quero oferecer para o mundo através dos meus dons, talentos, virtudes, paixões e valores. E um dia, me questionando sobre
qual poderia ser uma possível tentativa de solução para essa crise de significado, eu tive uma visão de que se nós criássemos uma disciplina para falar sobre isso, a gente poderia contribuir muito, possivelmente, para a minimização ou até mesmo a dissolução total dessa crise no futuro. Poxa, Kiko, no futuro bem distante, né? Não sei quanto tempo vai demorar, não sei se essa crise será totalmente dissolvida, mas eu sei que contribuir para que as pessoas despertem para o sentido das suas vidas, para o seu propósito real, pode contribuir fortemente para isso. E é justamente aí que nasce a propositologia. Logia, estudo, propósito, propósito. Estudo do propósito é a disciplina que estuda o propósito e que questiona 3 grandes aspectos. Primeiro, o que é propósito de fato? Segundo, por que propósito é tão importante? Quais são os benefícios, quais são as vantagens de viver uma vida regida por um propósito maior? E terceiro, mas não menos importante, como que faz para a gente descobrir o nosso propósito na prática? E o mais interessante é que existe um caminho, existe um método, existe uma estrutura de pensamento, de comportamento, de reflexões, de exercícios, de dinâmicas que podem nos permitir acessar o nosso propósito maior. Afinal, o nosso propósito maior já faz parte de quem a gente é. Não é nada novo, não é nada a ser criado, não é nada a ser construído, e sim a ser desvelado, descoberto, no sentido de tirar o que cobre. Então existem elementos fundamentais que nos permitem acessar o nosso propósito maior. E esses elementos são talentos, paixões, valores, desejo de legado, mensagem, qual que é a mensagem que a gente quer irradiar para o mundo, visão de futuro utópica. Enfim, existem elementos que nos permitem, de fato, construir uma ponte entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Eu acredito que, definitivamente, se nós pudéssemos implementar essa disciplina nas famílias, nas escolas, nos sistemas sociais e políticos, nós poderíamos sim construir um mundo que é regido pela verdadeira essência do ser humano, que é ser humano, que é viver a partir do ser. Então, quando eu vivo o meu propósito, eu integro o ser com o fazer. Aquilo que eu faço passa a ser uma expressão daquilo que eu sou. E, naturalmente, eu não tenho mais fragmentação. Eu tenho unidade comigo mesmo. Então, imagina só como seria um mundo em que todas as pessoas estão integradas com elas mesmas. Propósito para mim é uma verdadeira bússola. Uma bússola de Deus, uma bússola que conecta o meu coração às pessoas. Então, foi nessa busca por reencontrar, reconectar com o meu propósito que eu cheguei até aqui. Essa vontade de me reconectar com a minha essência, de entender quem eu era, quem eu sou e de resgatar a minha mais plena singularidade e autenticidade. Então, eu acredito que propósito é uma busca interna de quem você é. E é essa bússola que nos faz expandir para o mundo o nosso amor, que a gente veio transbordar aqui na Terra. Eu sinto que a proporção que eu expando minha percepção sobre o todo que sou, sobre a natureza, sobre o universo, sobre a energia divina que constitui todas as coisas, mas eu consigo perceber o meu propósito, eu consigo perceber a minha razão de ser, de existir. Eu consigo perceber o sentido da minha vida, do viver, das relações. Eis que, ao fazer isto, quanto mais eu consigo
ter dimensão, ter acesso, ter reconhecimento desta minha missão, desta minha causa, deste meu sentido, deste meu propósito, mais eu vou conseguir empreender energia para cumpri-la. Quando eu fui pela primeira vez fazer um trabalho voluntário por um chamado religioso dentro da favela do Heliópolis. Chegando lá, eu me conectei com uma realidade muito distinta da minha, que era diferente de uma relação cultural onde tudo isso é muito bacana, mas foi meio que uma chamada para a realidade, para o mundo, para um outro lado do mundo que eu nunca tinha olhado. Então, essa conexão, não só com a diversidade, mas com realidades distintas, foi o que fez sentido para mim. Lá eu pude observar que os meus talentos, aquilo que eu acreditava de fato, podia ser concretizado. Porque até então, não fazia meu coração vibrar. Até então eu cumpria, eu fazia o que tinha que ser feito, eu tinha performance, eu tinha o resultado. Eu fui demitida de um trabalho ouvindo da seguinte maneira: você me dá resultado, você é muito boa no que você faz, mas você é inadequada. Quando eu vi aquela coisa inadequada, a sensação de não pertencimento àquele lugar, as coisas não faziam sentido. E por incrível que pareça, dentro de um trabalho comunitário, as coisas fizeram muito sentido para mim. Era a conexão de todos esses mundos que estavam fragmentados. Era como se o mundo se encaixasse e eu encontrasse o meu lugar. Então, foi a primeira vez, talvez nem tão com a consciência do que aquilo era um propósito para mim, eu comecei a direcionar a minha carreira, fui fazer uma pós-graduação, um MBA de gestão estratégica de instituição sem fins lucrativos, para que eu pudesse me conectar com aquela nova forma de ver o mundo e conhecer as pessoas. Então, foi mais ou menos por aí. E o que faz eu não desistir, eu continuar com essa questão, é de fato ver, né? E aí a gente estava falando disso há pouco, né? De você poder se conectar com a sua essência e essa sua essência se conectar com a essência de outra pessoa e de outra pessoa e que tudo isso faz sentido para o mundo. Você tem hoje uma clareza do seu propósito? O que você acredita que é o seu propósito de vida? Eu acredito que é transmitir conhecimento, é me aprofundar na educação e deixar para esse mundo pelo menos um pouquinho de educação no sentido de conhecimento, né? Então eu vou sempre em busca da pesquisa para trazer, deixar aqui para as próximas gerações algo que faça sentido para elas também, né? Porque a gente está vivendo o século XXI atualmente e começou a ter essa visibilidade, por exemplo, no design, na teoria social sobre as mulheres, então vamos dar continuidade para isso, né? O mundo ele é muito complexo para a gente não se aprofundar nos campos de conhecimento. Então, assim, eu acredito que o meu propósito seja trazer melhoria para o mundo de uma maneira educativa. Eu acredito no potencial humano, eu acredito no amor incondicional que mora dentro de cada coração. Eu acredito na nossa habilidade de empatia e compaixão e acredito verdadeiramente que isso pode florescer em cada pessoa, em cada ser humano. E cada pessoa que eu vejo passar por esse processo de florescimento é como se me dissesse: é isso, faz sentido. E eu acredito que todos nós podemos virar essa chave para um mundo mais consciente, mais humanizado, mais amoroso. Então o que me move é que eu ainda acredito nessa habilidade do ser humano. Eu montei minha empresa com 17 anos e eu sempre fui muito empreendedor, mas sempre fui na parte da filantropia, em querer ajudar o próximo. E de 10 anos para cá, com o nascimento de meu filho, explodiu essa questão de saber que o meu propósito realmente é servir, é ajudar o próximo de alguma forma. E como empreendedor eu ser uma pessoa muito assim na questão da inovação. E assim, graças a Deus eu consegui unir essas duas coisas. Hoje eu sou diretor da Liga do Bem, que é uma ONG, um Instituto Liga do Bem, que está fazendo muita diferença aí em Salvador. A gente foi considerado na pandemia agora como o maior movimento organizado da sociedade civil. Só para vocês terem noção, a gente está chegando em 900 toneladas de mantimentos agora para o sul da Bahia. Na pandemia a gente entregava em média 500 a 600 cestas básicas todo domingo. Então assim, eu fico muito honrado, muito lisonjeado com isso, mas sabendo que isso vem realmente da família, do berço. É de minha mãe, que sempre foi uma pessoa que sempre ajudou o próximo,
E de meu pai, mesmo sendo empreendedor, ele sempre foi uma pessoa que sempre pôde servir no momento que ele poderia. Quando a gente tem um propósito de servir de forma extraordinária, de coração, e que eu chamo a atenção de forma incondicional, você falou em venda, a gente sempre trabalha em venda, oh, pelo amor de Deus, porque as pessoas são muito interesseiras, né? E isso, na postura de interesseira, termina sendo, tem uma inteligência baixa, porque é muito comum os vendedores ficar julgando os clientes, se eles merecem ou não, né? Então eu digo, atenda, sirva de forma incondicional, dê o melhor de si sempre. E isso muda todo o resultado, né? Muda todo o resultado, porque é uma energia, nós somos energia, e quando a pessoa vende, eu digo, você não tem que vender, você tem que ajudar o seu cliente a ser feliz através do seu produto e através do seu serviço. Desde 2018, né, no momento que eu reconheci o meu propósito de vida pessoal, e logicamente assim que a gente também não precisa, né, diferenciar o pessoal do profissional. Acho que o ser humano ele é integrado, né? Quanto mais divisões você tem do ser humano, família, pessoa, trabalho, amigos, né, mais divisões você tem, mais interferências você tem, então é importante ter a integração do ser humano como um todo. Então, no momento que eu entendi esse meu propósito de vida e também da vida profissional, eu comecei a me conectar, né, com pessoas, empresas, instituições que fazem sentido com o que eu acredito, né, e também atrair mais, né, pessoas que acreditam no que eu acredito. Eu acho que é a mentalidade da escassez do século passado, que tudo é assim, o mercado é limitado, então eu não consigo, se eu dividir com alguém eu estou perdendo, e é uma briga também com o ego, né, porque o ego diz, isso é seu. A verdade, nada nos pertence, tudo é do mundo. E quando a gente percebe que tudo é do mundo, a gente abre espaço, abre o coração, abre essa perspectiva para a abundância, a gente começa a atrair pessoas para acompanhar no seu próprio propósito, né? Na expressão do seu propósito. Cada um com a sua expressão, com a sua forma, mas você reconhece que outras pessoas podem contribuir com o que você quer, com o seu legado, com o que você está criando, tá certo? Então, para mim, assim, tem uma coisa difícil, né, que às vezes, até eu mesmo, às vezes eu olho, eu tenho um problema com o ego também, né? Fala, puxa, esse cara é muito bom, né? Será que esse cara não vai ser melhor que eu? Isso pode acontecer. E se for melhor? Essa não é a intenção de você ensinar e as pessoas que você ensina superarem o seu próprio desempenho, a sua própria abrangência, né? A sua própria intenção? Isso é legado. Então a pergunta sempre vem, quando a gente se depara com o ego, fala, é o ego que está me segurando? Ou clareza de propósito ajuda a gente a combater o ego? Exatamente. Então, quando a gente expressa esse propósito de uma forma clara, quando entra o ego, aparece o ego para te limitar, para jogar a escassez no seu entorno, você tem que parar e olhar para o propósito. O propósito é expansivo, o propósito ele é abundante. E aí a gente diminui a pressão do ego. Eu vivo a minha vida, né, com um propósito. Então não me cansa trabalhar. Não me cansa estar de pé e cuidando de pessoas, né, de manhã até de noite, porque esse faz parte da minha vida. Eu acho que quando você consegue, nem todas as pessoas têm esse benefício na vida, né, de descobrirem seus propósitos. Por isso que eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande com nossas crianças, com nossos pares. E eu acho que se alguém não está feliz, né, se amanhã eu acordasse achando, não quero mais, esse não é mais meu propósito, cuidar de pessoas, eu procuraria fazer uma outra coisa, porque deve ser muito difícil você acordar e não estar feliz com o que você está fazendo. Eu comecei a ter mais consciência que o que começava a fazer eu me mover era eu entender o que estava saindo de dentro de mim para fora. Então eu fazia, eu atendo um paciente, isso me desperta uma alegria, um prazer imensurável, cara. Que é isso, velho? Sabe? Mesmo sem remuneração.
Quando eu vou para um outro lugar aqui, eu atendo o paciente, estou ajudando uma pessoa também naquela condição, só que, me deixa muito mal, velho. Que é isso, sabe? Então eu comecei a ver, me ouvir, fazer essa leitura de dentro para fora, e não o que o mercado dizia que dá dinheiro, que era promissor, que é a profissão do futuro, que é a área do futuro, sabe? Dane-se isso aí, eu não tô nem aí para isso, para te falar bem a verdade, velho. Só que aí eu tô aí para uma coisa, o que é que me faz acordar de manhã para eu ir ver aquele paciente, aquela pessoa, ou ajudar, ou fazer aquilo que eu vou fazer, sabe? Então, eu comecei a ganhar consciência de que minhas escolhas era baseado nisso, era baseado naquilo que mexia comigo internamente, mas de tal forma que me elevava a minha energia e fazia com que eu fosse e transbordasse aquilo no outro. No meu caso, eu descobri qual o meu propósito no mundo a partir do momento que eu mergulhei na minha ancestralidade, a partir do momento que eu voltei para mim mesmo, para as minhas origens, para saber o que eu era, sabe? Enquanto eu olhava e ouvia o que os outros me diziam, né? Porque algumas pessoas nos dizem coisas importantes que vão fazer diferença na nossa vida, mas tem muita gente que o tempo todo nos bombardeia, sabe, com sentimentos, com palavras, com coisas que não têm valor para a nossa vida. Então, a partir do momento que eu olho para mim e eu vou buscar as minhas referências, né, as minhas avós, as minhas tias, né, a minha mãe, as minhas ancestrais indígenas, as minhas ancestrais quilombolas, então aí eu percebo que o meu propósito é dar continuidade ao que elas fizeram. Porque a gente costuma dizer, né, que os nossos passos vêm de muito longe. E a partir do momento que eu descubro isso, eu percebo por que eu não comecei agora. O que eu estou fazendo não começou comigo. É a continuidade de um processo, entendeu? A partir do momento que eu percebo isso, então aí eu descubro o meu propósito. Para que eu vim, entendeu? Eu vim para dar continuidade, para dar seguimento a esse processo, entendeu? Quando a gente não tem nada financeiramente falando, não tem aparência, né? Não tem valor, não tem uma roupa legal, né? Porque eu já vivi os dois lados, né? Não tem algo que aparentemente atrai alguém, a gente se torna invisível. Você tá ali passando muita dificuldade, você tá ali, as pessoas estão vendo aquilo, mas as pessoas parecem que não te vê. Elas passam e pouco importa se você está passando por isso ou não. E eu dizia, um dia que eu tiver condições, eu vou promover nas pessoas essa transformação. Eu vou ser a pessoa que vai olhar sempre diferente para as pessoas. Aquilo que ninguém está vendo, eu vou conseguir ver, porque eu já fui invisível. E eu quero conectar com as pessoas que se sentem assim, como eu me senti um dia, mas que são extremamente talentosas, têm propósito, têm conhecimento, né? Têm sabedoria, mas não têm oportunidade simplesmente pela aparência. Eu acordo todos os dias muito motivada nessa questão do cuidar. Porque o meu propósito é esse, é cuidar, é fazer com que as pessoas melhorem, que elas se curem das suas dores. Então é isso que me motiva todos os dias. E eu acho que deve ser muito ruim você acordar assim, lamentando pelo que você vai fazer, né? Então não importa o que você faça, você tem que ter amor e você precisa gostar muito e amar especialmente aquilo que você faz. E é isso que me motiva, é acordar todos os dias para tratar as pessoas da melhor forma possível. Me conta o que você acha que o ser humano mais precisa ter? Coração. Por quê? Porque é o coração que transmite amor pro mundo. E cada dia que você medita, você percebe coisas a mais. Não é aquela coisa, não, que chato, vou ter que meditar. Não, isso já faz parte da rotina, né? E o que traz para a vida da gente? Traz a segurança e a certeza de que você faz as coisas com paixão e aquilo vai dar certo. Às vezes atrapalha em alguma coisa e você fala, deixa, isso atrapalhou por alguma razão. E quando você vai ver mais um pouquinho ali, realmente foi ótimo, sabe? Então, essa segurança e essa tranquilidade diminui a ansiedade, diminui a necessidade de você controlar tudo, né?
que é a grande dificuldade das pessoas hoje, a ansiedade por controle de todas as situações que não precisa. Enquanto você não se conecta com o que realmente faz sentido para você, você vai andar em círculos e vai reconhecer que falta a dimensão mais importante da sua alma, que é sua integração com o propósito e com o seu sentido de vida. E o caminho é a tomada de consciência e uma jornada que é árdua. Entrar em conexão com o propósito não é fácil, demanda renúncia e sacrifício. Mas como diz Viktor Frankl, sacrifício é quando você tem um tipo de sofrimento, mas que faz sentido, agrega alguma coisa e está a serviço de algo muito maior do que o ego. Eu acho que mais do que pensar em encontrar as respostas para o seu negócio, como vender e tal, busque perguntas, novos questionamentos. Eu acho que a gente precisa se movimentar, sabe? Eu acho que a pandemia mostrou isso, as guerras mostram isso. Vamos fazer novas perguntas. Do jeito que está, as respostas que a gente está tendo para as questões não são as melhores respostas. Então a gente tem que fazer novas perguntas. Propósito, porra, como é o propósito mesmo? E tudo que a gente fez sobre propósito, agora mesmo eu estou ressignificando o meu propósito com a minha filha. Já estou enxergando, eu descobri um tipo de amor diferente, velho. Eu não conhecia esse amor de pai e filha. E olha que eu entendo um pouco de amor aí, de tudo, terceiro setor, mas esse é diferente, velho. É preciso entender o porquê estamos aqui. É preciso entender por que você faz o que você faz. É preciso entender o porquê você escolhe essa direção. Então, o tal, dentro de todos os aspectos que ele traz, o propósito é um desses grandes aspectos. É possível, sim, com toda certeza, hoje, falar que a ciência tem provado que propósito é essencial para uma vida plena. É essencial para você viver o que nós chamamos de ser inteiro, seu whole being. Propósito é essencial para viver uma vida feliz, uma vida com felicidade, uma vida em que você atinge o que você é por inteiro. A gente, como consumidor, quando a gente compra alguma coisa, você está escolhendo dar o seu dinheiro, que é aquilo que você ganhou de mais valioso, com o seu suor, com o seu trabalho, com o seu tempo, com a sua inteligência, para uma empresa, né? Então, quando você escolhe dar o seu bem, não sei se o mais valioso, mas um bem tão valioso para uma empresa, você tem que fazer isso de forma muito consciente, muito clara, escolhendo, sabendo para quem você está dando esse dinheiro. Até hoje não é assim que a gente tem vivido, né? Não é assim que os consumidores têm comprado e consumido coisas. E eu acho que a gente está num momento já até pós virada de chave disso, para a grande massa dos consumidores. Eu acho que o primeiro papel é entender por que a gente vai consumir alguma coisa. Parar de consumir, assim, né? Parar de viver esse status quo que a gente só consome sem pensar. Se perguntar por quê. E a segunda coisa é saber exatamente de onde vem aquilo que você está comprando. Acredito que a principal mudança que a gente tem é o senso coletivo de transformação. Porque se cada um entender o motivo que veio aqui para o mundo, para a Terra, a gente consegue fazer uma grande transformação, nem que seja pequeno. Nem que seja com um olhar, com um gesto, com um abraço. Porque quando a gente entende nosso propósito, a gente manifesta nosso amor em todos os sentidos, em todos os gestos. Então, quando eu vim aqui, eu falei assim, Kiko, bora se abraçar? Eu acho que a gente se abraçando, a gente se conecta. Então, em pequenos gestos, a gente transborda, a gente transforma. É um sorriso, é um olhar, é um abraço, é um aperto na mão, é um eu tô aqui. Desde criança, eu sempre tive essa aptidão para a área de saúde, mas eu não conhecia a fisioterapia, né? Por ter um pai médico, todo mundo condicionava, né? E criaram essa expectativa que eu seria médica também. E já conhecia a fisioterapia, porque eu morava no interior e não conhecia essa profissão. E já conheci, assim, nas vésperas do vestibular. E li sobre o que era, porque eu não conhecia. E falei, eu acho que isso aqui dá para mim. Mas foi muito assim, não acredito mais em coincidências, né? Mas na época pareceu uma coincidência. E eu comecei e me apaixonei verdadeiramente. E acho que não foi coincidência mesmo. Eu precisava ser fisioterapeuta porque eu amo cuidar, eu amo reabilitar. E é isso que me move em ser melhor todos os dias.
O que te move a fazer o que você faz hoje? E qual que é a mensagem que o seu trabalho quer comunicar para o mundo? Eu decidi trabalhar com autoestima antes mesmo de ter a minha autoestima curada, porque eu percebi que isso mudava a vida das pessoas, né? Foi justamente a minha falta de autoestima que me fez escolher trabalhar com isso, porque eu sei o que é não ter. Eu sei os resultados negativos que isso traz. Eu sei o quanto isso afeta a vida emocional, profissional, familiar, as nossas relações, a nossa falta de conexão com o nosso talento. Então, escolher trabalhar com autoestima foi muito mais sobre eu vou dar aquilo que, na verdade, eu estou precisando receber. Porque eu tentei buscar de diversas formas. O Vamos Cachear o Mundo, né, que foi o meu primeiro Instagram, ligado a cabelo crespo cacheado, na verdade é o cabelo natural. Porque minha intenção do Vamos Cachear o Mundo não era necessariamente cachear o cabelo de todas as meninas, mas que elas buscassem a sua essência. É muito difícil você encontrar uma menina que tinha o cabelo liso e fez permanente para cachear. Mas era absurdamente massiva a questão das meninas que eram crespas, cacheadas e que haviam alisado o cabelo para se sentir aceitas em lugares. Se conectar com a vida com propósito é você querer ser sua melhor versão, é você querer ser o melhor possível na sua área. Eu quero ser o melhor psicólogo que eu puder, eu quero ser o melhor pai que eu puder, eu quero ser o melhor amigo que eu puder, eu quero fazer a melhor participação nesse documentário maravilhoso que eu puder. Isso é legítimo, isso é se conectar com o propósito. Eu acho que não só ela poderia, como a arte é uma ferramenta poderosa, né? Onde você pode contactar com o seu interior, né? Porque eu já li uma vez que uma pessoa falou que a arte é a expressão do seu interior no exterior. Então eu acho isso muito legal, porque é exatamente você... E através dela você tem contato exatamente com partes internas suas, às vezes muito adormecidas, que você não tinha consciência da existência delas, de quanto elas estavam influenciando em você, no seu dia a dia, na sua vida, né? Então existem descobertas que você faz com a arte, né? Através da pintura, através do desenho, através do contato com a argila. Tudo isso lhe proporciona momentos mágicos e reveladores. Eu brinco que o Vamos Cachear o Mundo nunca foi sobre cabelo. E eu sabia que se eu jogasse um Vamos Melhorar o Mundo, não ia ter seguidor. Vamos transformar o mundo, também não ia ter seguidor. Vamos mudar o hábito, porque mudando os seus hábitos você muda o mundo. Ninguém quer mudar. As pessoas querem o resultado. E empreender, fazendo aquilo que você domina, traz resultado. Então o empreendedorismo foi a ferramenta que eu encontrei para fazer com que as pessoas se conectassem de fato com a sua autoestima, com a sua essência, e que elas também pudessem, através do próprio negócio, mudar a vida de outras pessoas. Eu brinco também que eu sou uma líder que forma outras líderes, porque para mim não faz sentido. Se eu empreendo, se eu mudo a minha vida e isso não muda a vida de outras pessoas, não faz sentido, não é propósito. É um objetivo pessoal, é uma meta. Propósito é sobre pessoas. Se aquele resultado não me conecta, não me ajuda a transformar a vida de outra pessoa, não é o meu propósito. E tá tudo bem, é uma meta, um objetivo. Mas propósito é sobre pessoas. A partir do momento que eu passo a estar no aqui e agora e olhar o mundo, olhar tudo ao meu entorno com presença, eu vejo um mundo novo. É um novo olhar que se abre. Porque quando eu estou presente, eu enxergo verdadeiramente as pessoas ao meu entorno. Então eu sou mais empático, mais compassivo. Eu enxergo as belezas simples da vida. Isso me faz bem, traz bem-estar. Eu enxergo a mim mesmo com sinceridade. Porque não é uma presença utópica, é uma presença sincera. Conhecer os meus processos mentais, os meus processos emocionais. E eu passo a enxergar oportunidades que já estavam ali, esperando a minha atenção. Então a presença traz um olhar novo para a vida, um olhar presente, consciente. E aí tudo muda. A sua relação consigo, a sua relação com o mundo e a sua relação com os outros. O que é propósito? Propósito
É quando aquilo que você faz todos os dias faz sentido. Quando você percebe que as suas escolhas estão conectadas aos seus valores, que você está utilizando os seus talentos, os seus dons, e quando você reconhece que cada uma das suas escolhas tem impacto no mundo que você vive. E quando tudo isso está alinhado com a sua visão do mundo, mesmo que essa visão ainda seja utópica, você está vivendo seu propósito. É possível sim você se considerar ser uma pessoa feliz e hoje você estar triste. Porque vão em pontos diferentes. A felicidade é um estado que foi construído, que é construído diariamente. E a tristeza, ela é uma emoção, que nós chamamos de emoção com valência negativa, que é uma emoção em que vem e vai. A felicidade, ela é construída. Então eu sou uma pessoa feliz, mas eu estou triste agora, ou estou alegre agora. Por aí vai. Eu vejo um mundo onde as pessoas possam se despir das armaduras que a gente teve que colocar por conta da sociedade. Eu imagino, assim, um mundo mais humano, um mundo mais vulnerável, onde as pessoas podem errar, onde as pessoas podem vibrar pelos seus erros, onde as pessoas tenham a segurança para elas viverem sem padrões, sabe? Que o mundo possa respeitar a cor, a pele, o cabelo, a origem, a raça, a religião. E eu acho que a gente só pode ter isso quando a gente entende quem a gente é, quando a gente entende o nosso posicionamento, quando a gente vem realmente para o mundo para buscar quem a gente nasceu para ser. Então eu espero muito assim que a humanidade ela possa se despir de armaduras, de máscaras e que possam ser humanas, pessoas verdadeiras. A consciência nos reporta a dimensão do conhecimento para além da racionalidade, incluindo-a. Mas a razão, ela é pequena para nos fazer compreender o todo da existência. Aí a consciência vem na sua expressão de maior desenvolvimento para irmos além do conhecimento de exterioridade, além das teorias já postas e consolidadas, além dos livros que já estão aí também escritos, para mergulharmos nesse conteúdo aí tão fenomenal de sentido da nossa existência, que quando a isso conseguirmos acessar, nós vamos ser arremetidos para aquela altura a qual ela, a consciência, espera chegarmos. Essa conexão, então o que faz, se eu pudesse dizer para todas as pessoas, para que as pessoas pudessem me ouvir, é que a gente cuidasse da gente com amor, que a gente olhasse para as nossas fragilidades, mas que a gente pudesse valorizar exponencialmente aquilo que a gente tem de bom, porque é disso que o mundo precisa, é disso que as pessoas precisam, e aquilo que a gente não tem talvez de tanta potência, que a gente se una com pessoas que têm potência naquilo que a gente não tem. E a gente de mão dadas, a gente juntos, a gente consegue mover muito mais coisas. A gente consegue movimentar uma energia que é transformadora. Você pode mais. Você pode mais. Você pode mais. Sempre a gente pode mais. Há um potencial dentro da gente que é inexplorado. E esse potencial, ele vai ser explorado à medida que você explorar ele. À medida que você começar a ouvir o que tem de dentro para fora. Então, nesse momento que você consegue ouvir, ou alucinar, ou pensar, ou intuir, ou seja lá o nome que você quiser chamar, no momento que você ouvir e perceber que você pode mais, acho que a coisa começa a caminhar, ganhar um pouco mais de sentido e ganhar um campo de possibilidades de explorações. Meu propósito tem sido ajudar pessoas a se libertar da dor e do sofrimento, daquilo que impede de ela viver o que ela quer viver, o que ela gosta de viver. Entende? Então, esse tem sido o meu propósito, é o que tem me movido e é o que tem feito que tem me dado brilho nos olhos, para ajudar as pessoas, transformar a vida delas e dizer, você pode mais, cara.
A gente não é só um corpo que anda, executa uma ação, vai para casa, dorme, come, volta. Mas é um ser maior, né, com várias partes interdependentes que têm necessidades, que precisam ser nutridas, que precisam ser reconhecidas. Então tem o mundo invisível também que tem que ser integrado, né, ao mundo visível. Então é tudo interdependente, né? A gente acredita que assim como a Terra é uma teia, né? Então essa grande lei da interdependência e também permanência de todos os fenômenos, porque quando a gente se propõe a viver baseado nas leis da natureza ou empreender dessa forma, a gente também tem que saber se desapegar, né? Também esperar. A gente também tem que aprender a que não há um controle da nossa parte, que tem coisas que acontecem em sincronicidade com leis maiores, né? Que existe uma magia em tudo que nos cerca. Então essa impermanência, muitas vezes alguma coisa vai embora ou uma coisa surge porque algo mágico está acontecendo no invisível e a impermanência vem para levar ou para trazer, né? Então, enfim, nem as folhas vão cair, não vão ficar para sempre presas numa árvore, a gente não pode se apegar à forma, né? Então, as estações, essas leis são também uma grande dança, né? Que nos deixa flexíveis, abertos, disponíveis para observar assim essa magia que acontece na vida. Para mim foi a melhor libertação, essa conexão com o meu propósito, essa cura da minha autoestima, porque quando eu curei a minha autoestima, me deu uma loucura de querer curar a autoestima de todo mundo, para que isso fosse necessário, porque isso seria a forma de melhorar o mundo, sabe, de fato, porque eu não preciso disputar com nenhuma outra mulher. Se eu posso te ajudar, eu te ajudo. E depois disso, isso me fez inclusive vender mais. Sabe, é esse gatilho que eu uso hoje em dia, tipo, tudo bem, você não vai vir pela mudança, nem pela cura da sua autoestima, porque você não entende o que é isso, mas se eu lhe disser que você vende mais, se você for você, você vem. E é por isso que eu criei o curso online, ensino a vender mais e de fato melhora os resultados, mas antes ela se melhora, porque quando ela se resolve, todo o resto se resolve. É incrível. Antes eu me sentia muito só, lutando contra uma sociedade racista, lutando contra pessoas que me discriminavam. E eu ficava o tempo todo naquele discurso antirracista, entende? Hoje eu percebo outra forma, eu percebo assim, quando eu estou com os meus, sabe? Isso me basta. Quando eu estou com os meus, eu fico mais forte, eu me fortaleço. E quando eu estou, principalmente, com mulheres indígenas e mulheres negras, aí é que eu sinto mais forte ainda bater isso aqui, sabe? A meditação transcendental, ela me trouxe essa segurança para os momentos mais difíceis. Às vezes você está no meio de um turbilhão de assuntos e numa pressão muito grande, você percebe que as pessoas ao seu redor, às vezes, ficam desesperadas. Mas você mantém o seu centro. Isso não tem preço, sabe? Não tem preço, é saúde isso. Eu comecei o meu mestrado estudando identidades, entendendo o que é a identidade, né? Identidade cultural, identidade das nações, identidade pessoal, enfim, o que é a identidade na contemporaneidade. E a partir desses estudos eu fui chegando a teorias, principalmente teorias feministas, assim, porque eu tive que buscar muito na base da sociologia e da filosofia. Eu fui entendendo como é que se formou a sociedade para entender a identidade nesse contexto. E daí eu perguntei, e as mulheres? Tá, eu fui questionada uma vez por um professor assim, Bruna, não tem mulher na sua pesquisa. Eu falei, realmente, eu não tenho autoras. Então eu fui buscar as autoras e aí, através delas, foi que eu comecei a construir uma base sólida para desenvolver a pesquisa. Então foi meio que um caminho que o rio foi levando para o lugar certo, digamos assim. Eu, com a minha experiência, assim, vejo na sua fala muito forte uma razão de ser assim orientada à valorização do protagonismo feminino. Exato, na verdade é a visibilidade da mulher na sociedade enquanto, digamos assim, ser pensante. Porque é triste, mas historicamente a mulher é colocada como objeto. Assim, aqui tem uma frase muito clássica que é do René Descartes, que é penso, logo existo. Somente homens pensam, mulheres não pensam, então elas não existem. A partir disso é que toda a questão do machismo estrutural foi formando-se, nas construções sociais do mundo, né?
E então eu acho que o meu propósito é trazer uma sociedade mais justa, né? Pensar uma sociedade mais justa a partir do protagonismo feminino e do protagonismo feminino negro, já que eu estou numa cidade que boa parte da população é negra. É o epicentro da diáspora africana no mundo. Então, o que eu posso contribuir é dessa forma. E se você pudesse dizer uma coisa para o mundo todo ouvir, o que você diria? Não tenham guerras e tenham paz e amor e fé. Imagina que uma Ana pequenininha está ouvindo o documentário, várias Anas, vários seres que foram rejeitados, que estão vivendo um processo de rejeição, de baixa autoestima. Queria que você, agora, a mensagem final é para essa galera que está ouvindo o documentário, que está lá naquele momento de, pô, eu não sou o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço, eu não sei quem eu sou, eu não confio em mim. E a pessoa está nesse estágio. Qual é a sua mensagem para essa pessoa nesse momento? Eu digo que ela só está perdida, sabe? Perdida nela mesma, porque essas pessoas, elas são um avião pagando pedágio, mas ouviram muitas coisas de outra pessoa, as circunstâncias da vida, é tudo que está em volta, as pessoas que mais ela ama não acreditam nela e está tudo certo. Dói, mas é essa dor que vai fazer com que ela aprenda e com que ela visualize algo que ninguém está vendo. Então, já que você não está vendo que você é capaz de fazer tudo o que você quiser, então deixa Deus te ver e deixa Ele te usar como ferramenta para essa geração que precisa que você se levante. Eu acho que a dor é o que mais deixa as pessoas tristes, né? Então, que traz a depressão, que traz a ansiedade. Então, é isso que eu gosto de fazer, é melhorar a dor do meu paciente. E para fechar, qual é a sua mensagem para os futuros fisioterapeutas? Que não desista e que tenha amor, né? E que trabalhe com o que gosta, se gosta de idoso, se gosta de criança, que não vá pelo dinheiro. O dinheiro é a consequência do seu trabalho. Não deve ser o fator principal de busca, né? Então, quando você faz o que você ama, com o público que você ama, é só sucesso. Uma das coisas mais incríveis que você pode fazer por alguém, eu acredito que é cultivar o sonho dessa pessoa, ajudar a cultivar o propósito dela. E isso foi o que o Thomas fez na minha vida. E ter você aqui comigo hoje é uma honra muito, muito grande. Que isso, Gratidão obrigado. por existir. Obrigado. Uma das minhas grandes lições aqui hoje foi perceber que quando a gente se conecta com pessoas que acreditam no que a gente acredita, que estão construindo um mundo melhor a partir dos seus propósitos individuais, a gente se fortalece muito. A gente se conecta com essa energia propulsora de pertencimento, esse sentimento de que a gente não está sozinho. E eu quero te dizer que você que está aí do outro lado, você não está sozinha, você não está sozinho. Existem muitas pessoas que estão buscando construir um mundo com mais sentido, significado, propósito, consciência, e você definitivamente agora faz parte dessa comunidade. Então o grande convite é que você possa pegar tudo que você aprendeu aqui e de alguma forma colocar isso em movimento, que você possa refletir sobre tudo que você viu aqui nessa cadeira hoje. Pessoas de diferentes áreas, diferentes perspectivas que sentaram aqui para compartilhar com você conceitos, reflexões, ideias acerca da propositologia. E que você possa ter verdadeiramente sentido nossa intenção e se conectado com essa comunidade de construtores e construtoras de um mundo com mais propósito.